Muito bom estar com vocês mais uma vez na nossa live sobre direito sucessório, na nossa unidade Bens, Famílias e Sucessões da nossa querida Universidade de São Judas. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos. A nossa live já está com uma quantidade boa de alunos e vamos começar a falar um pouco mais sobre os aspectos processuais da sucessão. Na aula da semana passada, conversamos sobre a questão do processo de inventário judicial, foi onde nós paramos. E a oportunidade, segundo a própria turma me relatou há poucos minutos atrás, nós acabamos falando sobre a questão da legitimidade ativa para uma pessoa ser nomeada como inventariante. Apenas lembrando que, enquanto não há nomeação de uma pessoa como inventariante, o juiz poderá excepcionalmente nomear alguma pessoa que esteja, por exemplo, na posse dos bens de herança, como administradora provisória dos bens. Que eu preciso ter alguém que administre esses bens até que o inventariante seja nomeado, porque haveria um processo de inventário. Então vamos agora compartilhar o PowerPoint do dia para que possamos seguir com a matéria. Esse aqui é o 4, na verdade vocês precisam do 3, só um segundinho. Nossa, é o 2. É muita matéria. Eu tenho aqui tudo separadinho, então já se facilita para todo mundo, tá bom? Pronto. Nós chegamos a conversar sobre a legitimidade para propor o inventário, sobre a competência do juízo, que é o fórum chamado juízo universal da herança, né? Atraindo todas as questões referentes à herança e à partilha de bens para si próprio. E até dei um modelozinho do que é a petição do inventário. Me comprometo, então, a deixar com vocês uma questão, uma atividade sobre inventário ao final da aula de hoje, para que vocês possam estudar, né? E falamos sobre a legitimidade da pessoa para ser nomeada como inventariante. Dissemos que quem pode ser nomeado inventariante é o cônjuge, ou, na falta dele, o convivente e sobrevivente, se houver. O herdeiro que esteja na posse da herança, o herdeiro que esteja sem a posse de algum bem de herança, ou até mesmo o herdeiro menor. E, neste caso, se fará necessária a nomeação de um tutor para representar os interesses do menor. O testamenteiro, que é a pessoa que executa as cláusulas testamentárias e que foi nomeada pelo testador para tal finalidade. O cessionário, que é aquele que adquire direitos de herança que algum herdeiro, por meio de negócio jurídico, cuja instrumentalização é a pública, a forma então é pública, é necessária a lavratura de escritura de cessão de direitos hereditários, passa a adquirir. Neste caso, o cessionário adquire ou toda a herança a qual faria jus o cedente ou parte dela. E a cessão de direitos hereditários pode ser onerosa ou gratuita. Também tem legitimidade para ser nomeado inventariante o inventariante judicial de outro processo, que diga respeito a cotas sociais ou ainda cotas de responsabilidade limitada que o de cujos tenha deixado em sociedade empresária ou em sociedade civil. Então, esse inventariante teria essa legitimidade justamente para distinguir quando haveria bens realmente da empresa e quando haveria bens realmente da pessoa física do de cujos. E o inventariante dativo, que é uma pessoa de confiança do juízo, que será nomeada caso o juiz não encontre
pessoas que teriam condições de imparcialmente desempenhar as suas funções, em que pese o rol grande que nós temos no Código de Processo Civil para que uma pessoa seja nomeada inventariante. O inventariante, uma vez nomeado pelo juiz na petição, porque ele aprecia a petição inicial, vamos lembrar este detalhe, o autor da petição inicial, ele pede a nomeação de uma pessoa como inventariante dentre essas. Às vezes, a pessoa a ser nomeada inventariante é o próprio autor que faz o requerimento para que ele próprio seja nomeado inventariante. Outras vezes, ele prefere indicar outra pessoa. E o juiz, então, ao analisar a questão, ele receberá a inicial se ele se julgar juiz competente, nos termos do artigo 48 do CPC, que a gente conversou na semana passada. E ao receber a inicial, ele nomeará uma das pessoas arroladas no Código de Processo Civil e que acabei de relembrar para vocês como inventariante. Pode ser o próprio requerente da petição inicial, pode ser outra pessoa. O juiz deverá, então, obviamente, fundamentar a sua decisão de nomeação do inventariante. E uma vez nomeado o inventariante será chamado para prestar compromisso. Né? Chamado para prestar compromisso. Neste caso, o inventariante deverá comparecer à vara de família e sucessões que recebeu a petição inicial e assinar um termo de compromisso de inventariante. Esse documento é um documento pelo qual o inventariante se compromete a bem exercer as suas funções de inventariante. O compromisso ele deve ser firmado 5 dias após a nomeação do inventariante. Claro, esses 5 dias após, quer dizer 5 dias após a cientificação da pessoa de que ela é nomeada inventariante pelo juiz. Né? Então, ele vai no prazo de 5 dias, ou ela vai no prazo de 5 dias, ao cartório para firmar o compromisso. Quais são as funções do inventariante? O inventariante ele tem como principal função representar o espólio. Como nós conversamos já nas aulas anteriores, no exato momento em que há a morte da pessoa, e isto é atestado pelo médico, a chamada morte real, quando não é reconhecida pelo juiz na justificativa por desaparecimento, em naufrágio ou em acidente, eu tenho a transmissão automática dos bens do decujus para os herdeiros. Mas é necessário regularizar essa transmissão automática, porque eu preciso confirmar quem são os herdeiros e quais são os bens deixados pelo decujus. Então, muito embora a sucessão tenha como momento fotográfico, vamos assim dizer, o exato instante da morte do decujus, eu apenas poderei falar em regularização da transmissão desses bens no final do inventário, do arrolamento ou do alvará. Entre o período que corresponde à morte do decujus e a partilha efetiva dos bens deixados pelo decujus em favor dos seus herdeiros, eu tenho aquela entidade que a gente já conversou, que tem que é uma criação do direito e que substitui por força da lei o decujus, porque o decujus já deixou de ser pessoa física. Essa entidade é o espólio. E o espólio ele é representado pelo inventariante. Então, é muito importante a regularização da sucessão, porque há uma série de questões que o decujus acaba deixando pendente, o que é muito natural, já que ele não conseguiu ultimá-las em virtude de sua morte, e que caberá, então, a alguém tocar essas questões. Esse alguém é o inventariante. Enquanto não houver a nomeação do inventariante, será o administrador provisório, nomeado pelo juiz. Mas quando já há uma petição de inventário, como é o caso que eu estou mostrando para vocês, o juiz nomeia o inventariante, levando-se em conta o pedido feito na petição inicial e levando-se em conta a relação de possíveis pessoas que podem ser nomeadas inventariante nos termos do Código Civil e do Código de Processo Civil. Uma vez nomeado inventariante e prestado o compromisso,
ele exercerá a representação ativa e passiva do espólio. Apenas lembrando que essa entidade jurídica, que é o espólio, criada para esta fase de transição entre a morte do decujus e a partilha de bens, se torna, durante esse período, a titular da massa hereditária, da herança. E durante esse período, a herança passa a ser tratada juridicamente como uma universalidade de direitos, compreendendo todo o conjunto de bens móveis, de bens imóveis, de direitos, créditos e de dívidas deixadas pelo decujus. Então, o inventariante tem uma função relevantíssima aqui. Ele representará ativa e passivamente o espólio, administrará a massa hereditária, e ele tem ainda deveres que são ligados a atos processuais, que vamos explicar a seguir. O primeiro deles, a prestação das primeiras declarações, que é um ato processual importantíssimo no processo de inventário. O segundo deles, que é o oferecimento das últimas declarações, que antecedem a partilha dos bens para os herdeiros. O inventariante deverá ainda prestar contas da sua atividade como inventariante para que o juiz e o Ministério Público, nos casos em que o Ministério Público vier a atuar, possa verificar se a administração e a representação do espólio está sendo boa ou não está sendo boa. Se ela está sendo favorável aos interesses de proteção da herança até que ocorra a partilha, ou não está sendo, e aí violaria interesses dos herdeiros. O inventariante tem também como função pesquisar e procurar encontrar outros bens, direitos ou dívidas que o decujus tenha deixado, trazendo-os à colação. É essa expressãozinha, a última expressão desta imagem. Colação, o que é? Então, colação é acréscimo, colação é adição. Colação vem de colar mesmo, de colagem. Então, há um acréscimo, há uma aderência daquele bem, daquele crédito ou daquela dívida à massa hereditária deixada pelo decujus. E incumbe ao inventariante trazer este bem, este direito ou esta dívida ao processo, se ainda isso não foi trazido aos autos. A petição inicial do inventário, do arrolamento ou do alvará, ela é uma petição que se sujeita à conferência. Então, muitas vezes, aquilo que está na petição inicial acaba não refletindo toda a realidade do patrimônio deixado pelo decujus. E, por isso, acaba sendo indispensável que o decujus ele, tenha a sua vida completamente examinada pelo inventariante e até mesmo pelos herdeiros. Os herdeiros podem, dentro de determinados limites, obviamente, procurar encontrar outros bens deixados pelo decujus. Mas é ao inventariante que compete esta função de trazer bens à colação. E como a petição inicial ela tem que ser feita no prazo de 60 dias até da data da morte do decujus, nós já conversamos sobre isso na aula anterior, muitas vezes não há tempo hábil para se reunir todas as informações que melhor refletiriam a realidade a respeito do patrimônio deixado pelo decujus e muitas vezes até mesmo a respeito dos herdeiros deixados pelo decujus. Então, diante disso, a função do inventariante é uma função extremamente importante, como vocês podem perceber. Bem, alguma dúvida sobre a atividade do inventariante nos autos do inventário? Ou eu posso seguir? Não estou falando rápido, porque às vezes a gente fala um pouquinho rápido e isso complica um pouquinho. Bom, então não havendo dúvidas, estou supondo, né? É aquela história, né, do silêncio. Então, não havendo dúvidas, eu vou prosseguir, tá bem? Então vamos lá.
Abri errado, desculpa. Tá, abriu certo. Vamos lá. Bom, claro que o inventariante ele pode ser impugnado. E há duas formas de impugnação da nomeação do inventariante, mesmo que ele já tenha exercido atos processuais. Uma é a destituição, a outra é a remoção. A destituição, ela tem como base algum tipo de impedimento legal, um fato que não tem relação direta com o processo, mas que levaria ao inventariante ser destituído porque ele não poderia bem desempenhar as funções de inventariança. Como, por exemplo, o inventariante que acaba tendo que se deslocar para um lugar mais distante para exercer as suas funções de trabalho. Ou ainda o inventariante que, sendo militar, acaba sendo transferido para uma outra base em outro estado da federação. Ou ainda uma pessoa que acaba tendo negócios que fazem com que ela viaje muito e não tenha condições de exercer a inventariança. Enfim, a destituição pode ser utilizada sempre que houver um fato estranho ao processo que dificulte o exercício da função de inventariante. Já a remoção, ela tem fundamentação em atos que não foram realizados no processo de inventário. Eu vou falar melhor daqui a pouquinho sobre isso, porque há um momento processual para, eventualmente, herdeiros pedirem a destituição ou a remoção do inventariante. Então, daqui a pouquinho eu voltarei para esta imagem. Qual que é a primeira coisa que nós temos logo depois da nomeação do inventariante? Nós temos o primeiro ato processual do inventário e que incumbe a quem? Ao próprio inventariante. Ele é nomeado, ele firma compromisso, ele tem um prazo, e um prazo bastante exíguo, para apresentar as primeiras declarações. Então, vamos agora trabalhar com o outro PowerPoint que eu tenho aqui, para trazer essa questão das primeiras declarações para vocês. Eu peço só um segundinho, que estou abrindo o outro PowerPoint, para facilitar. Pronto. Espero que todos estejam conseguindo ver a apresentação, né? Bom, as primeiras declarações nos termos do artigo 620 do Código de Processo Civil devem ser apresentadas pelo inventariante no prazo de 20 dias, contados da data em que ele firmou o compromisso. Já deu para perceber que o inventariante, às vezes, tem uma tarefa simples, quando a situação é fácil de entender. Mas, muitas vezes, é um grande abacaxi. Por que um grande abacaxi? Porque quanto mais bens ou quanto mais pessoas discutirem a sucessão, mais complexa será a análise do caso. E o inventariante tem apenas 20 dias para apresentar as primeiras declarações. O que constituem essas primeiras declarações? As primeiras declarações são o modelo, o guia que se baseará o inventariante para trabalhar com a administração da massa hereditária, levando-se em conta quais bens foram deixados pelo decujus e também levando-se em conta como se dará futuramente, ao final do processo do inventário, a partilha dos bens, porque ele já tem nas primeiras declarações uma indicação de quem seriam os herdeiros. O problema é que, obviamente, assim como a petição inicial às vezes não reflete a realidade, as primeiras declarações muitas vezes podem não refletir a realidade. Porque as primeiras declarações, elas podem conter alguma informação inexata. E não é porque o inventariante está querendo ganhar alguma vantagem ilícita, não é porque o inventariante está fazendo o seu serviço de uma forma falha ou inadequada,
mas é pura e simplesmente porque todas as informações ainda não foram obtidas. 20 dias, então, pode até ser um prazo razoável quando há todas as informações consolidadas. Se nós levarmos em conta que o processo inventário tem que ser aberto em 60 dias. Aí nós temos um pequeno período para recebimento da petição inicial e para nomeação do inventariante. Temos em 5 dias o compromisso e mais 20 para apresentar as primeiras declarações. O grande problema é que as primeiras declarações não podem, muitas vezes, ser exatas. E, em boa parte das vezes, acabam não sendo. Quanto maior a fortuna deixada pelo decujus, quanto maior a quantidade de credores e devedores deixados pelo decujus, mais complexa será a situação. E o prazo de 20 dias, apesar de somado esse prazo aos 60 dias para propor o inventário e aquele pequeno intervalo para a nomeação do inventariante, pode ser muitas vezes insuficiente. Diante disso, nós temos que entender que as primeiras declarações também, como o nome está indicando, não são declarações definitivas. As primeiras declarações constituem, muitas vezes, até um avanço em relação ao que constava da petição inicial a título informativo. Mas as primeiras declarações podem ser retificadas e deverão ser retificadas se for o caso. A gente vai conversar sobre isso aqui. Bom, vamos então continuar aqui verificando o que deve ser declarado pelo inventariante nas primeiras declarações. O primeiro item não é difícil, em parte. Dados pessoais do decujus. Isso tem que existir, né? Senão não dá nem para propor a petição inicial. Data, local e hora do óbito. Isso também tem que existir, senão não dá nem para propor petição inicial. Data, local e horário do óbito. O que é fixado como? Na morte real, pela declaração médica que serve de base para o registro de óbito. Então, basta juntar a certidão de óbito. E na justificativa por desaparecimento, por força da data, local e horário estabelecidos pelo juiz em que teria ocorrido o acidente ou a catástrofe onde a pessoa teria morrido. Então, aí também tem o registro de óbito feito com base na sentença judicial. Apenas lembrando que o que eu estou falando aqui não se aplica para o processo de ausência, porque no processo de ausência nós temos um outro rito processual que já expliquei para vocês. E aí vem a pergunta. E aí, o decujus deixou o testamento? Normalmente, no Brasil, não há este hábito do decujus deixar um testamento. Mas muitas vezes testamentos são elaborados. E aí, como é que eu vou saber se o decujus deixou um testamento? Muitas vezes fica fácil descobrir isso quando há um testamento público, porque no testamento público o decujus ele traz, obviamente, uma publicidade ao seu ato de testar. No testamento público, a elaboração desse testamento na frente do oficial de registros públicos. E há testemunhas do testamento público, o ato é solene, então não há uma maior complicação quanto a saber ou não a existência do testamento. Mas muitas vezes o decujus faz o testamento público e não avisa ninguém da família. E aí, então, algum dos parentes requer o inventário. E ninguém está sabendo do testamento. Aí vem o inventariante nomeado e apresenta as primeiras declarações dizendo não há testamento. Ele está mentindo? Não, não está mentindo. Ele simplesmente não sabia da existência do testamento. E colocou aqui, não há testamento. Então, eu posso ter esse tipo de situação até mesmo no testamento público. Em outras situações, a questão ainda piora. Eu posso ter o chamado testamento particular. No testamento particular, posso, inclusive, ter o reconhecimento de filhos. E o testamento particular, quando ele é elaborado na forma de testamento cerrado, isto é, testamento fechado, ele apenas acaba sendo aberto, tendo as cláusulas reveladas para todas as pessoas depois da morte do decujus. Imaginem vocês, então, morre algum parente da família de vocês e aí se descobre que havia um filho que ninguém sabia, que esse parente acaba reconhecendo por testamento. Isso modifica tudo na estrutura da sucessão.
Então vejam a importância que há em se ter ou não ter testamento. O grande problema é que o testamento muitas vezes acaba sendo revelado num momento posterior. E aí isso muda completamente as primeiras declarações do inventariante. E isso não quer dizer que o inventariante foi descuidado ou faltou com a diligência. É que o inventariante não tinha aquelas informações no momento em que apresentou as primeiras declarações. Então, a novidade do testamento pode alterar, obviamente, aquilo que está nas primeiras declarações. Dados dos sucessores e parentesco. Bom, como é que eu vou saber os dados dos sucessores e o parentesco? Para saber os dados dos sucessores e do parentesco, eu tenho que, em primeiro lugar, fazer uma pergunta que eu vou repetir para vocês daqui a pouco. Há testamento? É a primeira pergunta. Primeira pergunta que se faz. Há testamento ou não há testamento? Por que é tão importante esta pergunta? Porque se houver testamento, o testamento poderá, eventualmente, contemplar parcela do patrimônio deixado pelo decujus para uma pessoa que não é parente. Ou ainda para um parente que não herdaria pela sucessão legal. Então, o testamento, ele concede ao testador um princípio, que é o princípio da autonomia da vontade. O testador, ele poderá, em virtude do princípio da autonomia da vontade, dispor sobre várias questões no testamento, inclusive sobre questões referentes à partilha dos seus bens. Claro que há limites para isso, e já vou explicar para vocês. Isso quer dizer que o testamento ele acaba exercendo uma função de dar ao testador a chamada última voz, o desejo último. E por isso que ele é chamado de última declaração de vontade. Então, a primeira pergunta, há ou não testamento, ela é importante, porque esta pergunta pode afetar até mesmo a sucessão legítima ou sucessão legal, que é a sucessão que vocês estão estudando com o professor Alexandre. Então, a primeira pergunta, há testamento? Se a resposta for negativa, aí só haverá sucessão legítima. Então, aí vamos para a sucessão legítima. Se houver testamento, eu tenho que descobrir em que termos o testamento está disposto, para aí então eu analisar como se dará a sucessão legítima. Sucessão legítima? A sucessão legítima ela é regida por normas de ordem pública e de interesse social. O professor Alexandre já falou isso com vocês. Essas normas de ordem pública estão dispostas no artigo 1829 do Código Civil, que é a chamada ordem de vocação hereditária. Eu suponho que o professor Alexandre já deve ter falado para vocês, inclusive, sobre várias regras desse artigo 1829. O regime jurídico da sucessão em favor dos descendentes, o regime jurídico em favor dos ascendentes, o regime jurídico em favor do cônjuge sobrevivente, o regime jurídico em favor dos colaterais. O professor Alexandre já falou algumas coisas sobre esses temas, não falou para vocês? Certamente falou. Apenas lembrando que, assim como a sucessão legítima tem regras, e a regra fundamental do artigo 1829 é a de que o descendente afasta todos os demais parentes. Então, se eu tiver apenas um descendente, na sucessão legítima, ele herda sozinho. Ainda que tenha vários ascendentes e colaterais, na falta do descendente, aí quem herda será o ascendente. E, havendo cônjuge sobrevivente ou convivente sobrevivente, este sempre concorrerá com o ascendente.
com o descendente ele só concorre em algumas situações que o professor Alexandre falou para vocês. Não havendo nem descendentes e nem ascendentes, quem herdará será o cônjuge sobrevivente. Se não houver cônjuge sobrevivente, mas houver convivente sobrevivente, ele é quem herdará. E não havendo nem descendentes, nem ascendentes e nem cônjuge ou convivente sobrevivente, quem herdará será o parente colateral. Os irmãos, não havendo irmãos, os tios e sobrinhos. Não havendo nem irmãos e nem tios e sobrinhos, os primos. Esta ordem de vocação hereditária, ela serve como parâmetro para a sucessão legítima, que é a sucessão que tem a maior quantidade de ocorrências no direito brasileiro. Mas lembrem-se, a pergunta do testamento tem que ser feita em primeiro lugar, porque a sucessão testamentária, ela afeta a legítima. A sucessão testamentária, ela impacta a sucessão legítima. Deu para entender isso, pessoal? Ou vocês querem fazer alguma pergunta a respeito desse tema? Ótimo, que bom. Então percebam vocês, é indispensável essa questão de se saber se tem testamento. E aí eu coloquei lá que nas primeiras declarações deve existir a indicação dos herdeiros e os dados dos herdeiros. Ora, se eu tenho os herdeiros a colocar nas primeiras declarações, eu tenho que tê-los para ter a sucessão dos bens deixados pelo decujus, a menos que a herança não tenha titular nenhum, e aí se discute se a herança é jacente ou não, eu tenho que necessariamente indicar quem são esses herdeiros. Olha a tarefa que o inventariante tem. Ele tem que verificar se tem o testamento. Se tem o testamento, tem que verificar se tem algum herdeiro testamentário ou se tem um legatário. Se não tem nenhum deles, ele só vai para a sucessão legítima. Mas o só vai para a sucessão legítima às vezes é complexo, porque ele tem que dizer quem são os sucessores legítimos, apresentando os dados pessoais desses sucessores. Bom, prosseguindo aqui. Dados do cônjuge ou do convivente sobrevivente e regime de bens. Ora, como é que eu vou saber os dados do cônjuge ou do convivente sobrevivente? Em princípio, é bastante simples, porque essa questão ela é perfeitamente identificável. Na certidão de óbito, constará se a pessoa deixou o cônjuge ou deixou o convivente. E também constará se deixou herdeiros. É que muitas vezes a certidão de óbito ela não traz a informação precisa quanto aos herdeiros. Mas quase sempre quer dizer não sempre, trará informações sobre cônjuge sobrevivente ou convivente sobrevivente. Bom, a questão aqui do cônjuge e do convivente, ela tem um primeiro impacto desde logo. E esse primeiro impacto eu tenho quase certeza que eu já conversei com vocês. Por que se trazer a ideia do cônjuge ou do convivente? Só porque ele eventualmente pode concorrer à herança? Claro, ele pode eventualmente concorrer à herança, sim. Às vezes ele pode herdar sozinho pela legítima, se não houver nem descendentes e nem ascendentes, nos termos do artigo 1829 do Código Civil. Mas mais do que isso, a indicação se há cônjuge sobrevivente ou convivente sobrevivente é indispensável para delimitarmos qual é a massa hereditária. Para a delimitação dos bens que serão submetidos à partilha em favor dos herdeiros. Vamos tomar aqui como exemplo uma situação, acho que já fiz essa pergunta para vocês na aula passada, mas agora então vai ficar mais fácil para vocês responderem. Olha só que coisa boa. O senhor Cruz, ele faleceu e deixou como cônjuge sobrevivente a sua viúva. E deixou 3 filhos, Cruz Júnior, Cruzeta e Cruzada. O senhor Cruz havia adquirido, antes do casamento com a viúva, bens que totalizavam R$200 mil. Esses bens são bens particulares do senhor Cruz. Não se comunicaram, porque o casamento foi realizado pelo regime legal.
a comunhão parcial de bens. A viúva, ela também tinha os seus bens particulares adquiridos antes do casamento com o Sr. Cruz, que totalizavam 100 mil reais. E durante o casamento, o Sr. Cruz e a viúva adquiriram bens que se comunicam, bens familiares, num total de 500 mil reais. Os outros bens particulares que são do Sr. Cruz e da viúva durante o casamento, porque é uma série de bens que não se comunicam mesmo depois do casamento ser realizado, já estão aqui inseridos neste cálculo. Eu fiz essa pergunta para vocês no final da aula passada, estou lembrando. E eu pergunto então para vocês neste exato momento. Vamos ver se vocês se lembram da resposta. Qual é a massa hereditária? Vamos ver? Opa! Nós temos duas respostas idênticas aqui no chat. Que beleza! O Sr. Cruz tem bens particulares 200 mil reais. Esses 200 mil reais, eles irão para a sucessão, porque o Sr. Cruz morreu. Então, o que é particular dele acaba sendo substituído automaticamente pelo espólio. Então, 200 mil reais que correspondem a bens particulares do Sr. Cruz vão para o espólio. 100 mil reais de bens particulares da viúva não vão para espólio, porque esses 100 mil reais são dela, independentemente da morte do Sr. Cruz. 500 mil reais de bens familiares. Se são 500 mil reais de bens familiares, eu tenho que saber qual é a parte do Sr. Cruz. A parte do Sr. Cruz corresponde à meação dele. Então, a meação dele é a metade, por isso meação, de 500 mil reais, 250 mil reais. Portanto, tanto a Aline quanto o Enzo responderam corretamente. Parabéns para os dois. A massa hereditária será de 450 mil reais. E os 250 mil reais restantes de bens familiares correspondem ao direito de meação da viúva. Só que a viúva não morreu. Então, esse direito de meação dela é dela. E a razão é muito simples. A meação ela se conquista no exato momento em que se realiza o casamento civil. Então, não há o que discutir quanto à sucessão. Nas primeiras declarações, vejam a função do inventariante. Por que declarar o cônjuge ou o convivente e o regime de bens? Não apenas para se verificar se eles teriam concurso à herança com os descendentes ou com os ascendentes. Não apenas para se verificar se eles eventualmente herdariam sozinhos na falta do descendente ou do ascendente nos termos do 1829. Mas o mais importante, acima de tudo isso, fixar-se qual é efetivamente o patrimônio do decujus. É este que é o objetivo, em se constar nas primeiras declarações a existência ou não de cônjuge sobrevivente e de convivente sobrevivente. O casamento ele pode ser realizado por 4 regimes de bens. O regime legal é a comunhão parcial de bens. Mas as partes elas poderão, se quiserem, escolher outro regime de bens mediante a elaboração de escritura pública de pacto antenupcial. E uma vez lavrada essa escritura pública, indicando algum dos outros 3 regimes de bens, essa escritura será registrada no cartório de registro de imóveis, nos termos da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de dezembro de 1973. Então, se as partes quiserem, antes da celebração do casamento civil, optar por um outro regime de bens que não é a comunhão parcial, deverão lavrar essa escritura de pacto antenupcial, indicando se escolhem a comunhão universal, a separação de bens ou a participação final nos aquestos. Já na união estável, nós não temos essa discussão, porque o regime da união estável
segundo o Código Civil, é o regime da comunhão parcial de bens. É esse o regime da união estável. Então, no primeiro momento, não há discussão nenhuma quanto a esta situação. O Vitor está fazendo uma pergunta. Dos 250 mil dele, que foi o inventário, totalizando 450 mil, a viúva terá ainda sua parte nesse inventário, certo? É a pergunta do Vitor. A resposta é a seguinte, Vitor: depende. Depende do quê? Primeiro lugar, ela como viúva, ela pode ser considerada herdeira? Não é o fato de eu ter uma pessoa viúva que dá a ela a qualidade de herdeira. A qualidade de herdeiro, que é bastante polêmico este artigo, para cônjuge sobrevivente, é definida pelo artigo 1830 do Código Civil Brasileiro. Muito criticado por muita gente. Não sei se o professor Alexandre chegou a falar com vocês do artigo 1830 do Código Civil Brasileiro. Ele chegou? Alguém se lembra disso? Acredito que não. Então vamos lá. Eu vou transcrever o artigo aqui para vocês. Há autores que até procuram negar vigência a este artigo na doutrina. Mas o artigo é o que nós temos. E eu vou explicar para vocês o que diz o artigo sem entrar na polêmica, sem entrar no debate, porque acredito que o professor Alexandre poderá fazer isso para vocês. Então vamos lá. Eu vou aqui transcrever o 1830 do Código Civil para facilitar a vida daqueles que eventualmente não estejam com o Código Civil aí. Vou ver aqui, só um segundinho que eu abri o Código Civil. Lembre-se que a maneira mais fácil de trabalhar com legislação não é comprar a legislação, não, do código das editoras. É realmente entrar no site do senado.gov.br ou no site planalto.gov.br, porque ali existe a última atualização, a mais recente possível, de qualquer legislação. Isso é muito mais prático e é de graça, né? Então fica aqui a dica para vocês, caso ninguém tenha pensado nisso. Eu creio que alguns já pensaram nisso, mas alguns não sabem, às vezes, dessa dica, que é uma dica importante, porque é importante não apenas economicamente, mas, sobretudo, quanto à atualização, né? Então, vamos ver o que é que diz o artigo 1830 do Código Civil Brasileiro. Vamos lá. Estou aqui fazendo recorte e cola para vocês, só um segundinho. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos. Vamos parar aqui porque a segunda parte do 1830 é uma outra questão que também leva a polêmicas com relação ao 1830. Então, a primeira parte do 1830, ela estabelece um critério temporal para se identificar se uma pessoa seria herdeira ou não. No caso, o cônjuge sobrevivente. Vamos supor que a viúva, ela não está ainda divorciada quando o seu marido morre, mas ela já está separada judicialmente. O que é que diz o 1830? Ela tem direito sucessório, sim ou não? Não tem. O 1830 nega o direito sucessório à viúva se ela está apenas separada judicialmente. Já isso já exclui da sucessão. Claro, que ela não é mais viúva se ela se divorciou antes do cara morrer. Então ela é divorciada. Então a pessoa divorciada não tem nenhum direito sucessório. Mas o 1830, ele também afasta o direito sucessório da pessoa separada judicialmente. Segundo ponto, o artigo 1830 fala que também não terá direito sucessório
se a pessoa estava separada de fato há mais de 2 anos. Então perceba, Vitor, a tua pergunta é muito boa. O cônjuge sobrevivente, ele nem sempre tem direito sucessório. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para ele ter direito sucessório, ele não pode estar separado judicialmente e nem separado de fato há mais de 2 anos. Se ele estiver separado judicialmente ou separado de fato há mais de 2 anos, aí caberá a eventual inserção da última pessoa com quem o cônjuge, com quem o decujus conviveu durante os últimos meses de sua vida. Eu estou me referindo aí ao convivente sobrevivente. Esse é o primeiro ponto. Mas vamos supor que o cônjuge sobrevivente preencha os requisitos do 1830 para concorrer à sucessão. Aí, ele apenas concorrerá à sucessão com os descendentes, se forem os descendentes os sucessores legítimos, porque eu tenho uma ordem de vocação hereditária. Primeiro os descendentes, na falta deles, os ascendentes. E o cônjuge sobrevivente apenas concorrerá à sucessão com os descendentes nos exatos termos do inciso 1º do artigo 1829, que eu acredito que o professor Alexandre aí já deve ter falado com vocês da sucessão em prol dos descendentes, né? Quando ele falou que os descendentes de grau mais próximo, os filhos, preferem aos demais. Quando ele falou que a sucessão em favor dos descendentes se dá por cabeça. E, eventualmente, quando houver direito de representação por estirpe. Ele falou sobre isso com vocês? Se ele não falou, ele vai falar semana, porque ele tem que apresentar essas informações para vocês. Alguém pode me lembrar se falou ou não falou? Fiquei com medo do silêncio agora. Ah, falou um pouco. Ufa, que susto. Que susto, Aline. Nossa, eu já estava assustado aqui. Bom, é que não tivemos aula na semana passada. Puxa, entendi. Bom, né? Quando chegarmos na divisão de bens, eu posso fazer uma pincelada disso para vocês, tá? Para não entrar na matéria do professor Alexandre. Tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir. Mas, Vitor, deu para entender inicialmente por que eu tenho esta situação do cônjuge sobrevivente nem sempre suceder? Tudo bem, Vitor? Ótimo, que bom. Pessoal, mais alguma pergunta sobre essa questão do cônjuge? Deu para entender por que é tão importante o inventariante indicar se há cônjuge sobrevivente ou não e qual é o regime de bens do casamento? Então tá bom. Então vamos seguindo aqui. Além eita, nós, Roberto, eu estou realmente hoje meio zureta aqui. Pronto. Não deu. Vocês estão conseguindo ver o PowerPoint, gente? Eu não estou conseguindo abri-lo, não sei o que foi que houve. Não estou conseguindo abri-lo de forma grande. Mas está dando para ver agora? Sim. Tá. Bom, é necessário ainda que as primeiras declarações indiquem os dados dos bens imóveis e móveis. Esses dados são muito importantes. Com relação aos bens imóveis, é necessário que se faça um apanhado geral nos cartórios imobiliários. E atualmente nós temos um sistema bem evoluído registral no Brasil e eletrônico para fins de pesquisa.
No estado de São Paulo, por exemplo, temos o sistema que liga os cartórios e registros de imóveis através da Arisp. E nós temos também a questão dos registros públicos em todo o país. É certo que alguns cartórios não se informatizaram da forma devida em virtude da falta de recursos, né? Aí você pode perguntar, mas Senise, eu ouvi falar que ser oficial maior de cartório é economicamente extremamente interessante, não é? Sim, é economicamente extremamente interessante, mas muitos cartórios, ao contrário do que se imagina, não têm uma rentabilidade tão grande. Tanto é assim que aqueles cartórios que têm uma rentabilidade maior acabam contribuindo com cartórios quase deficitários ou deficitários para que eles tenham a sua sobrevivência dentro da estrutura nacional. E essa contribuição se dá através de um fundo que periodicamente acaba sendo abastecido pelos cartórios que têm recursos bem grandes, né? Então, há cartórios que ganham muito dinheiro por mês, mas há cartórios que realmente ganham pouquíssimo e às vezes não ganham nem para sustento dos seus funcionários ou do próprio oficial maior do cartório. E daí que foi criado esse fundo para que a situação fosse resolvida. Saber os dados dos bens imóveis é indispensável e os dados que terão que ser apresentados pelo inventariante serão os dados do registro imobiliário. O registro imobiliário, obviamente, não vai apresentar o valor de mercado do imóvel. Vai apresentar o valor que consta no registro imobiliário de quanto o imóvel valia, ou quanto o imóvel foi, qual foi o valor pago pelo imóvel quando da aquisição pelo decujus. Então, não há realmente no registro imobiliário um dado 100% confiável quanto ao valor do imóvel. Imaginem vocês, o senhor Cruz adquiriu um imóvel em 1990, ele morre em 2019. Claro que há uma diferença muito grande, não apenas de moeda, porque em 1990 nem tínhamos real ainda no Brasil, e quanto valeria esse imóvel hoje, porque tudo se sujeita a variações de mercado. E o mercado imobiliário sofreu variações desde 1990 até os dias de hoje bastante razoáveis. Então, o que é interessante? Que o inventariante, ao oferecer as primeiras declarações, não apenas traga as informações que constam no registro imobiliário acerca daquele imóvel, mas também traga, se possível, as informações do IPTU do imóvel, porque o IPTU atualizado informará o valor venal do imóvel atualizado. O valor venal do imóvel, muitas vezes, também não corresponde à realidade do mercado imobiliário, mas aí é uma outra história. A ideia é aquela que eu venho apresentando para vocês desde o início. Quanto mais exatas as informações trazidas pelo inventariante aos autos, menos demorado será o processo de inventário, porque haverá uma menor quantidade de impugnações. Então, é muito importante a tarefa do inventariante neste caso. Com relação a bens móveis, nós temos problemas variados. Por exemplo, veículos automotores. Um carro que é adquirido pelo Decujus em 2007 não tem o mesmo valor da época em que ele morreu, 2019, porque o carro tem a depreciação. E não apenas carros, veículos automotores de forma geral, por conta do uso, acabam tendo uma depreciação natural e uma depreciação econômica de mercado. Essa depreciação de mercado, ela existe tanto para veículos novos que são retirados do vendedor, e em alguns casos a depreciação é automática, saiu da loja já perde 10 a 15% do valor, como também para veículos seminovos. Não estou me referindo aqui a veículos apenas carros. Também não estou me referindo aqui apenas a motos. Eu estou me referindo a qualquer veículo, inclusive, eventualmente, barcos, lanchas, navios,
iates, aeronaves, tudo isso acaba se sujeitando a uma depreciação econômica pelo uso. Só que todos esses veículos, eles têm um diferencial, eles são identificáveis por conta do registro que eles possuem. Os carros, por exemplo, e as motos se sujeitam ao RENAVAN, o Registro Nacional de Veículos Automotores. As embarcações se sujeitam ao registro na Capitania dos Portos e as aeronaves se sujeitam ao registro comunicado à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Então, cada veículo ele tem sua identificação própria. O inventariante deve trazer os dados mais exatos sobre a identificação própria de cada um desses veículos. O mesmo se aplica com relação a outros bens móveis ou até semoventes que são identificáveis por chip ou por numeração de certificado. Animais são muitas vezes identificados por chip. Os pets são muitas vezes identificados por chip. Tem inclusive até a certidão de pedigree, aqueles pets que são adquiridos do canil aonde eles nasceram. Gado, ovelhas, tudo tem identificação. Existe a identificação numérica de cada um desses animais. E eu tenho, então, valores econômicos a serem considerados. Joias. As joias elas são muitas vezes objeto de certificação. Eu estou me referindo às joias que são vendidas regularmente pelo comércio oficial, não as joias de câmbio negro, né? Então, a certificação, ela prova, individualiza aquela joia. Isso tem que ser trazido pelo inventariante aos autos, né? E há bens móveis que não têm essa identificação. Aí já é uma outra história. Cama, mesa, cadeiras, aí eu não tenho essa identificação. Bens móveis também são as contas correntes e os investimentos e aplicações financeiras, as ações no mercado, eventualmente de titularidade do decujus. Tudo isso tem que ser trazido à colação na apresentação das primeiras declarações. Vejam quanta coisa que em 20 dias apenas o inventariante tem que fazer e como isso fica complicado quanto mais bens tenham sido deixados pelo decujus. A última questão das primeiras declarações, antes do nosso intervalo, está no cálculo da sucessão com subtração das dívidas. Esta é uma situação também complicada, porque eu não tenho ainda valores fechados desta situação. E percebam vocês, o inventariante, perdoe-me, ele terá que apresentar todos esses dados para, em seguida, fazer o cálculo da distribuição de como seria a sucessão. Esse cálculo pode ser feito como normalmente se faz em provas de graduação ou em exames de ordem, apenas se informando, no primeiro momento, o percentual, por divisão em frações ou por divisão em cotas-parte, de quanto caberia a cada herdeiro. O valor exato em reais, ele acabará sendo objeto de confirmação nas últimas declarações, pelos atos processuais seguintes, que nós vamos falar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então, eu pergunto para vocês se deu para vocês acompanharem as primeiras declarações e a importância das primeiras declarações no processo sucessório. Então, vamos dar um intervalo e vamos retornar às 10h35, pode ser? 10h35, então, voltamos, daqui 15 minutos, então, para darmos sequência. Vamos verificar quais são os atos seguintes do processo inventário, tá bom? Então, até já!